Venezuela, você acha que foi transparente aquela eleição? Ela foi legal? Esse é um tema também pra gente lembrar de 2024, né? Enquanto recapitulação. Sim. A eleição venezuelana, ela foi um dos principais eventos geopolíticos do ano de 2024, não só porque é vizinho do Brasil e tal, mas porque a Venezuela é um país, assim, que chama atenção no mundo inteiro por conta das suas posições, por conta da sua organização política ali. Essa eleição na Venezuela, sem sombra de dúvidas, ela foi a mais prejudicada, ela foi a menos transparente, ela foi... Sabe, é difícil a gente falar que as últimas eleições na Venezuela foram justas já. Depois de 2015, especialmente, a Venezuela desandou de um jeito que... Porque tem aquele pessoal que vai dizer assim, pô, a Venezuela já era uma ditadura lá no Hugo Chávez, né? Lá em 2002, já tava ruim. Mas tem também, principalmente o pessoal que estuda a Venezuela mesmo, olha muitas vezes o Maduro como uma degeneração do chavismo. Né? Ele pegou o que o Chávez fez e ele foi desandando. Em 2015, por exemplo, eu tava falando desse marco, porque nesse ano... A Venezuela coloca em desacato o parlamento. Veja, imagina, você tem eleições no país e os deputados são eleitos. Nessa eleição, a oposição vence e tem maioria. Isso começa a gerar atrito, né? Entre o executivo, o legislativo e tal, e vamos impeachment e não sei o quê, e aquela tensão, e realmente ao mesmo tempo interferência externa, né? Estados Unidos querendo patrocinar a derrubada mesmo, aquela coisa arada toda. Em 2015, o que a Suprema Corte venezuelana faz, que é composta só por indicados do período Chávez-Maduro? Coloca o parlamento em desacato. Então imagina aqui no Brasil, né? A loucura que seria se o STF, já tão criticado, falasse assim, ó, esse parlamento aí não vale mais. Serve pra nada. O que o Maduro faz? Chama outra eleição. E a oposição indignada não participa. Aí é eleito um outro parlamento paralelo só com a situação. E aí assim, isso dura até 2000, isso dura 2, 3 anos. Né? E, enfim, ou seja, já desde essa época a coisa desandou de um jeito assim que difícil consertar, sabe? Difícil você ter uma situação de pacificação. Em 23, desculpa, nós tivemos os acordos de Barbados, né? Aqui na América Latina, mediado por Brasil, inclusive. Os Estados Unidos participaram, que era a lógica o seguinte, ó. Vamos tirar um pouco de sanção da Venezuela. A Venezuela está sufocada, está mal. Os Estados Unidos precisando de um mercado de petróleo depois de sancionar a Rússia também, né? Querendo ter uma reserva de mercado ali para baratear o preço. Fecha um acordo de Barbados, justamente na ilha de Barbados, né? O que o Maduro se compromete ali? Beleza, ó. Tira as sanções? Tira. Vamos reabrir o mercado de petróleo, começar a renegociar. Chegou a receber gente de Washington, em Caracas. A promessa dele é: não vou proibir que os meus concorrentes participem. O que ele fez? Proibiu que os concorrentes participassem. Ele vai dizer que não foi ele, né? Porque foi a justiça venezuelana. Mas é uma justiça muito aparelhada. Então, realmente, por exemplo, a Maria Corina Machado, que era a candidata que estava ali na frente nas pesquisas, ela foi proibida de participar e ela teve que ser vice, né? Do Edmundo Gonzalez, que é o cara que supostamente teria ganhado. Ela chegou aí presa, não foi? Eu não me lembro agora se ela chegou aí presa, tá? Mas ela... Mas teve uma caça. Ela não pôde... Veja, ela não pôde participar como candidata, assim, de cabeça de chapa, porque a justiça alegou que ela tinha relações com o Guaidó. E o Guaidó é um inimigo da pátria, né? No governo Maduro. Então, pô, você tava ali com o Guaidó, agora você quer ser presidente? Não, a gente não vai deixar. E aí ela foi impedida. E não só ela, né? Outros candidatos ali. Então, assim, aquele negócio. A eleição foi roubada na urna. Isso é uma coisa interessante. Foi. Difícil saber. Difícil saber. Tem várias provas. Não foi, eu acho que não. Na urna não. Provas. Na urna não, só na tem contagem. Imagens, cara. Os caras pegou da contagem lá, da sala de montagem. Você olhava todas as regiões da Venezuela, tava lá, contagem não foi roubado, na urna foi na contagem, na urna foi certo, na hora de contar que eles armaram, né? Eu acho perfeitamente plausível a gente pensar que a eleição sim foi roubada lá na hora. Isso, como não tem transparência, né? Não teve observadores internacionais, é aí que eu queria chegar. A eleição, ela foi injusta, ela não foi uma eleição livre, não foi uma eleição democrática. A data, se a gente for ver a quantidade de irregularidades é muito grande. A data em que a eleição foi marcada é uma data que a oposição não queria. É uma data que não teve uma... jogar uma data ali em cima da hora, com pouco tempo para o pessoal se preparar. Não tinha engajamento, uma data boa para o governo. O governo não aceitou dessa vez, né, a participação de quase nenhum observador internacional. Né? Teve um observador americano só. O Brasil não reconheceu. O Brasil que o Lula mostrou
boa vontade com o Maduro várias vezes, né? O próprio Brasil não reconheceu. Sim. Teve a questão das atas, né? Que nunca aparecia as atas e depois as atas estão aí, não tá mais e aí a oposição também solta atas e fala que venceu. Então, assim, foi muito obscuro mesmo, né? Realmente, assim, falar que aquilo lá foi justo não dá, né? Não, a eleição não foi limpa lá. Agora, se foi roubada ali mesmo, ali na hora de trocar os votos, eu acho que isso até não importa tanto, porque a corrida ali foi feita para um ganhar só, sabe? O cara não ia ganhar, a oposição não ia ganhar. Sim, né? Justo ou não, tal, não ia ganhar ali. Então, basta o que aconteceu antes ali, já é contestável. Já tava muito difícil ali. O Maduro... E o Maduro, ele tem o exército, né? Essa que é a questão, né? Por que o Maduro não cai? O Maduro tem um exército, né? Tem o cara que segura o Maduro é o general Padrino Lopes, que é o comandante, né, das Forças Armadas. E hoje o exército o Maduro tem 2.000 generais. Esses caras, eles ocupam postos chaves nos setores mais importantes da Venezuela. Então, distribuição de alimentos, PDVSA, né? PDVSA lá, petroleira. Então, esses caras, eles estão ali, ó, nos postos-chave do governo. A gente viu um pouco isso que com o Bolsonaro. Por isso que a população tá passando fome ali, velho. Sustentar um exército desse tamanho. Não de generais, 2.000 generais, né? A gente tá falando de líderes valiosos ali, valorizados. Existe uma parte de Caracas que parece a Europa, né? Chique. A gente tava falando sobre isso, cara. Um amigo nosso foi pra Venezuela e falou: cara, tem uma parte ali de Caracas que é igual a Faria Lima. Tem loja de Ferrari. Olha isso, você vai lá, tem você loja não pensa de isso em Venezuela, Não, né? não pensa, cara. Não ele falou, cara, ó, tem tudo lá. Tem os restaurantes, tem loja... Ele foi na loja da Ferrari conversar com a mulher lá e tal. A mulher falou, não, ó, aqui a gente tá bem, tá vendendo, mas eu prefiro não falar. Né? É tipo um combinado com o governo. Ó, tô aqui, mas não vou ser crítica do que tá rolando. Claro. Né? Deixa eu no meu canto aqui. Mas ele falou, cara, é uma zona sul de São Paulo ali, sabe? Uma parada Jardins. Você vai lá, tem alto padrão. Tem alto padrão na Venezuela. Galera bem ali, velho. Sim. É assustador isso aí, né, cara? E é pra poucos, né? É essa elite mesmo política que tá muito ligada às Forças Armadas na Venezuela. Você acha que aí agora, falando do Trump assumir e pedir na dança de cadeiras aí, tirar a cadeira do Maduro, o Brasil participa de alguma forma dessa relação aí? Lembrando que o Lula é quase que particular amigo do Maduro. Do Maduro, né? O Brasil, ele não tem interesse em instabilidades aqui na América do Sul, né? O Brasil, assim, via de regra, seja governo de direita, de esquerda, Bolsonaro, Lula, a tendência é que o Brasil, se for ter principalmente uma leitura mais realista, mais pragmática, bagunça aqui na região é ruim pro Brasil. Né? Seja porque uma mudança de regime na Venezuela dificilmente aconteceria sem muita convulsão social, né? A gente já viu o problema dos imigrantes, né? Na região norte do Brasil. Isso poderia, por exemplo, imagina do dia para noite explode de novo. Um monte de imigrante entrando. Agora pior. Não pode ter conflito com ninguém, não. Não é ruim pro Brasil. Não, mas porque a gente não tem arma pra brigar com esses caras, mas a gente entendeu? tá aparelhado. Se a Venezuela resolve invadir o Brasil, nós tá lascado. É porque o Brasil hoje ele vem muito mais aparelhado com Rússia e China do que com os Estados Unidos. As relações comerciais estão muito mais de lado que de cá. E aí os Estados Unidos viram e falam assim, não, vamos pôr sanção neles lá. O Brasil fala assim, não, pô, mas eu vou continuar negociando livre aqui com eles. Você comprou uma indigestão muito grande com o maior do mundo, na minha visão. Mas isso já está acontecendo, né? Isso sim eu acho que é bastante plausível. Os Estados Unidos impôs sanções de novo contra a Venezuela, contra o mercado de petróleo. A Venezuela depende do mercado de petróleo. Então é fácil você bater na economia venezuelana. É só você atacar um lado só. Não é igual o Brasil, né? Querendo ou não, a economia brasileira não é a economia mais sofisticada do mundo, mas ela é muito mais diversificada. Né? Tem o agro, tem um setor industrial, tem setor de serviços e tal. O Brasil não é a Venezuela. Então, com certeza... Esse petróleo da Venezuela é diferente do petróleo da Rússia, né? É diferente, né? O petróleo da Rússia já é refinado, já. Porque, caso contrário, eu acho que valeria a pena o Brasil comprar o petróleo da Venezuela ao invés de comprar o petróleo russo. O petróleo da Venezuela, todo o petróleo ele é retirado, extraído ali no bruto, né? Sim. E aí ele passa nas refinarias e alguns tipos de petróleo são mais pesados. O pessoal até tem umas denominações. Petróleo leve, petróleo doce, não sei o quê. Sim. Tem umas denominações, né? E é dito que o petróleo venezuelano, em muitos casos ali, é um petróleo mais difícil de refinar. É um petróleo mais caro, é um petróleo pior, vamos dizer assim, do que o petróleo saudita, por exemplo, né? Sim. Na Arábia Saudita o petróleo já está ali
na superfície do solo, você dá um tiro no chão e começa a jorrar petróleo. Mas eu já ouvi falar que o Brasil não tem essa refinaria. Não tem. Pra trabalhar o petróleo venezuelano, não tem, sabe? Isso é verdade. O Brasil não tem refinarias suficientes hoje nem pra... O Brasil é autossuficiente em petróleo, né? Só que em petróleo bruto. O Brasil consegue produzir a quantidade necessária, mas não consegue refinar. Então a gente tem que comprar combustível, por exemplo, de avião e outros refinados ali de petróleo da Rússia e de outros países, por isso, porque a gente não tem refinarias. Sim. Né? Esse é um negócio assim que é outra coisa estratégica, né? Seja governo de esquerda, direita, esse tinha que ser um projeto nacional de longo prazo. O Brasil tem que ter autossuficiência em refinaria. Energia, né? Energia. É uma arma, assim, é um ativo, talvez o mais importante, viu? Energia é um negócio, assim, que o mercado de energia, ele move tudo, né? A economia para sem energia, então... Eu já ouvi falar também que o plano nosso pro álcool foi muito sabotado, assim, que é uma fonte de energia que o Brasil pouco explora. Deveria explorar bem mais. Nossa cana-de-açúcar. Essa iniciativa, né, foi na década de 70, ainda o governo militar, ele investiu muito, né, na coisa da Revolução Verde, de melhorar, tornar o Brasil tão competitivo como ele é hoje no agro, né? Isso é lá do período dos militares. E o Proálcool tá aí, né, nessa história. O Brasil, ele é, né, um dos maiores produtores, né, de álcool, da cana-de-açúcar. Tem outros países que produzem também, mas menos. Agora, tem alguns problemas, né? Toda fonte de energia tem alguns problemas, né? Até vou deixar indicado aqui pra galera que tá nos assistindo. Tem um documentário muito legal no YouTube. Qual? Vale a pena ver. Chama Não Existe Amanhã. O nome é otimista, né? Não existe amanhã. Basicamente, o documentário é em português, né? E é uma animaçãozinha bem tranquila, assim, até para professor passar em sala de aula, é legal. Basicamente, fala o seguinte, ó, não existe uma forma de energia hoje que seja sustentável e que consiga, num futuro próximo, ocupar o lugar do mercado de petróleo. Não existe. Nem a cana, nem solar, nem ninguém. Porque a cana-de-açúcar, ela tem uma série de questões, né? Você precisa de área plantada. Tem alguns gráficos que mostram, dados que mostram que se o Brasil fosse substituir a matriz do petróleo pela cana, tinha que precisar praticamente plantar dentro do território inteiro. Não ia poder plantar feijão, arroz, soja, nada, só cana. Sério, cara? Brasil inteiro, aí eu acho que nem assim a gente conseguiria. E a cana, ao contrário, por exemplo, da soja. Você planta soja lá um tempo, depois quando você sai, o solo está extremamente fértil e produtivo. A cana né? é o contrário, né? A cana é o contrário, ela é sanguessuga mesmo, né? Onde você passou a cana, ela seca a região. Não pode, né, ficar plantando cana direto no mesmo solo sem fazer rodízio. Então você tem alguns limitantes ali que você não consegue trocar toda a matriz energética, principalmente substituir o petróleo pela cana totalmente. Eu acho que o Brasil ele acerta, né, em fazer o que tenta fazer, né, diversificar, né, as fontes energéticas, né. Então tem que ter um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Agora a questão dos carros elétricos, vai resolver? Não vai resolver. Carro elétrico não consegue hoje suprir a demanda do carro motor a combustão normal, ainda não é isso. Mas você fala, não tem bateria de lítio para a humanidade. Não tem bateria para todo mundo. Isso vai gerar os problemas que o carro elétrico gera também em termos de produção de lixo e etc. São problemas de outra natureza que a gente ainda nem sabe lidar exatamente, né, direito. O que vamos fazer com essas milhões de toneladas de bateria e ácidos corrosivos e coisas que fazem mal para o meio ambiente? Onde a gente vai pôr isso? Né? Isso não recicla. Então, tem problemas que ainda estão por vir, né, na verdade. Porque justamente a gente tem a lógica do hidrogênio verde, né, que pode ser uma coisa revolucionária e tal, mas hoje não tem nada que substitui o petróleo. Né? Assim, em termos globais, né? Porque, de novo, né, quando a gente fala petróleo, a gente está falando não só de combustíveis, está falando de uma cadeia produtiva que vai do plástico, até tem petróleo, tudo, né? Tem componente de petróleo até no chiclete, na goma de mascar. Então, assim, você não consegue substituir tudo, né? É uma coisa aí complicada para o futuro ainda. Sim, eu já ouvi falar isso mesmo. Você falou no começo, quando a gente começou, que você falou assim, o ano de 2024 foi um ano cheio de situações, a geopolítica teve em alta.